Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do São Paulo. O Muricy Ramalho teve um áudio vazado na sexta-feira, mas ele e Rogério Ceni vão ficar no tricolor. Porém, com a promessa de reforços da direção. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, na sexta-feira o Muricy Ramalho teve um áudio vazado em que ele desabafa com um amigo, relatando a sua preocupação com o que acontece no clube, muito similar com o que o próprio técnico Rogério Ceni vem falando em todas as suas entrevistas coletivas depois dos jogos. Inclusive, depois da derrota para o América, ele deixou muitas dúvidas sobre a sua permanência ou não. Inclusive, tinha uma reunião marcada logo depois do último jogo, né, antes dessa partida contra o América, para saber se ele queria permanecer ou não, porque a diretoria ficou um pouco incomodada com tudo que ele vinha falando nas entrevistas. Depois essa reunião foi remarcada para sexta, aí veio o áudio do Muricy, e parece que realmente existiu uma preocupação muito grande, um temor muito grande de como o São Paulo irá enfrentar uma temporada que vem com todas as dificuldades, com a dívida que só cresce, com um time que enfrentou muitos problemas nessa temporada, apesar do título paulista, e ainda sem dois ídolos e caras que podem resolver, assim, por tudo que eles, por conhecerem o clube, por amarem o clube, né, seria um golpe muito grande no torcedor são paulino as saídas de Muricy e Rogério. O Muricy tinha mais um agravante, um convite da CBF, que eu até citei num vídeo recente aqui falando sobre o tema, como irrecusável, mas ainda coloquei o adendo. A gente conhece o Muricy, ele não larga projetos no meio, ele costuma cumprir contratos, mas a gente sabe que, poxa, sempre foi um sonho dele, né, estar na seleção, se não como técnico, agora como coordenador, e disputar uma Copa do Mundo, auxiliar o Tite nesse processo e tudo mais. O coração do Muricy é muito tricolor, gente. Porque realmente, o que eu posso dizer pra vocês? Depois desse áudio vazado, ele ficou muito mal com toda a repercussão, porque ali ele foi o Muricy que todo mundo conhece, né? Muito verdadeiro, muito intenso, relatando tudo que estava acontecendo, com medo do que pode acontecer na temporada seguinte e isso manchar a sua história no clube. Mais ou menos o que o Rogério falou depois do jogo contra o América, dizendo: eu preciso pensar se eu não vou manchar a minha história de 26 anos aqui. Mais para trás um pouco, o Rogério tinha dito numa coletiva pós-jogo também que previa anos muito difíceis para o São Paulo daqui para frente. Criticou o elenco duramente, falou que existem reposições que precisam ser feitas, só que ao mesmo tempo em que o Rogério ia cobrando reforços, o Muricy ia vendo toda a situação do clube, com dificuldades, a diretoria foi pensando o seguinte: eu não tenho como gastar mais dinheiro. A dívida que já está em quase 700 milhões de reais. O São Paulo, por conta de erros administrativos também, está pagando o Daniel Alves para ele jogar no Barcelona. E não é pouco, 400 mil reais. Fora outros investimentos que foram feitos. O São Paulo, para muitos, para vocês entenderem melhor dizendo, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro agora mais recentemente, foram clubes que centralizaram as ações pelos altos investimentos. Mas se a gente voltar um pouco, desde 2017, o São Paulo gastou muito dinheiro. Foi um dos clubes que mais gastou. E aí vocês vão lembrar, né? Mesmo que fossem atletas livres no mercado, como Pato, Hernanes, o próprio Daniel Alves, o time se reforçou com altíssimos salários e isso inflou a sua folha de pagamento. Chegou a contratar o Pablo aí por 26 milhões de reais, o Tietê por 12, 13 milhões, pagou 15 milhões no Everton Cardoso, aquele que está no Grêmio, lá na troca pelo Luciano, que veio do Flamengo, pagou 10 milhões pelo Diego Souza. A cada ano o clube ia gastando 40, 50, 60 milhões de reais em contratações e você não via isso dentro de campo. Tanto que o São Paulo não vinha ganhando títulos, até que ganhou o Paulistão de uma forma muito pontual, específica, mas tudo bem, tá na história, né? Porque o Paulistão foi um pouco acidentado, né? Vocês vão lembrar, tinha jogos de 48 em 48 horas. E muitas equipes preservaram jogadores. O São Paulo focou porque queria muito esse título e conquistou. E tá tudo certo, mas isso criou inclusive um ônus físico na sequência da temporada nesse time do Crespo. Mas enfim, foram outros problemas. Na questão Muricy e Ceni, o Muricy concedeu uma entrevista
no meio de reuniões, a sexta-feira foi cheia de reuniões no CT da Barra Funda, aos meus amigos Arnaldo e Tirone, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube, vocês devem conhecer, especialmente o torcedor do São Paulo, e eles estão sempre em cima, né, das notícias do Tricolor, e conseguiram fazer com que o Muricy atendesse eles numa live ainda na parte da tarde. E o Muricy ali revelou que aquilo foi um desabafo, mas que ele não vai abandonar o clube por todo o amor que ele tem pelo São Paulo. Ele e o Rogério Ceni vão ficar, eles estão muito alinhados em tudo isso, sabem que podem ajudar o São Paulo, já estão, digamos assim, monitorando o mercado para reforços, e essa para mim é a grande notícia, que eu inclusive apurei por outro lado, para saber, não saber se era verdade, mas para confirmar exatamente o que o Muricy tinha dito. O São Paulo não pretendia fazer contratações em 2022. Por conta dessa dívida alta, por conta dessa folha inflada, por conta do elenco, né, que enfim, já é oneroso o bastante, e pela necessidade aí de, vindo da pandemia, salários atrasados, muitas coisas em haver, o time ia ter que puxar o freio de mão, apertar os cintos. Mas não vai dar, não vai dar. E aí vai exigir do Júlio Casares uma criatividade que a gente cobra dos dirigentes nesse momento difícil. Ele vai ter que garimpar o mercado e, mais do que isso, fazer uma reformulação no seu elenco, sendo muito criativo para liberar alguns jogadores que não podem mais estar no São Paulo. Tem alguns atletas ali que custam muito e que não devem permanecer, que não tem como permanecer. Então você tem que encontrar alguma troca que seja interessante para alguma equipe, você tem que pagar mesmo que uma parte do salário, mas fornecendo esse jogador para que um outro clube, até de menor expressão, pague uma parte desse salário e você economize um pouco. Limpar, quanto mais você limpar a sua folha, emprestando jogadores, negociando se possível, encerrando vínculos, mesmo com uma dívida, mas que seja em suaves prestações, né, para você não onerar muito a tua folha, e buscar receita. Mais do que isso, né? É um combo, né? Você tenta equacionar na economia que você precisa fazer dentro do teu elenco, liberando alguns atletas, mas você precisa também ter dinheiro entrando de outro lado. A gente imagina que 2022 seja um ano com a vacinação em massa aqui no Brasil, de não ter mais o prejuízo de não ter público no estádio, de poder angariar sócios, de buscar algumas receitas com outros patrocinadores, para poder sim ter dinheiro para investir. E buscar um investidor do exterior, que essa é uma informação também de bastidor que está rolando. O Júlio Casares está tentando algum aporte financeiro que venha de fora, algum investidor que queira botar dinheiro no São Paulo para que ele possa estancar essa dívida e começar do zero. E aí sim ter grana para fazer algumas contratações. Ainda assim, criativas. Jogadores livres no mercado, que você paga apenas pelo salário, jogador que quer voltar para o Brasil, é ano de Copa do Mundo, tem a visibilidade aqui, eu tenho falado muito sobre isso facilita, é uma grande vitrine. São Paulo não vai estar na Libertadores, vai estar só na Sul-Americana, mas a gente sabe que apesar disso, o São Paulo é um clube de grande estrutura, de grande visibilidade, que pode beliscar uma Copa do Brasil ou até mesmo um Campeonato Brasileiro, mas vai precisar montar uma equipe muito mais competitiva, porque esse ano assustou. São Paulo fez alguns jogos assustadores. O jogo contra o Grêmio, por exemplo, o jogo contra o América, foi assim foi melancólico de ver uma equipe que até tem um potencial técnico, mas que em determinado momento travou. E aí você precisa oxigenar. Você precisa trazer alguns novos nomes e o Rogério Ceni vai ter trabalho. Ele sabe disso. Por isso que ele alertou. Por isso ele ficou com medo de prosseguir. Mas recebeu da diretoria a promessa de que não. A gente vai sim, de forma pontual, não fazer grandes loucuras, mas vai buscar essas receitas aí, seja num investidor externo, seja num planejamento de marketing, seja com outros patrocinadores, vai ter que buscar receita de algum lado para poder investir, porque não vai dar para continuar como tá. O Júlio Casares entendeu isso e a promessa aos dois, ao Muricy e ao Rogério Ceni, é de que sim, haverá reforços. Então, gente, a informação é essa. O Ceni e o Muricy vão ficar, mas receberam da direção essa condição. E essa condição vai ter que se verificar na prática. Porque realmente, se não vierem reforços, se a situação continuar como está, não vai longe. Tanto o Muricy quanto o Rogério, os caras que estão abraçando a causa do São Paulo nesse momento, vai chegar em algum momento, no começo da temporada, no meio da temporada, e vão dizer, gente, eu não vou aqui
sofrer mais um ano para brigar para não cair, porque foi o que o São Paulo fez até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, o que vocês acharam dessa história toda? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!